Fala pessoal, bem-vindos ao canal Verdade Sobre Tudo. E a história que eu vou contar hoje é uma incrível jornada pelos labirintos políticos e intriga de uma época marcante, o século XVII na Europa. Preparem-se para desvendar comigo os planos arquitetados pelos misteriosos sábios de Sião. Mas antes de irmos para o vídeo, já sabe, né? Aquela sequenciazinha do YouTube que todo mundo já conhece. Deixe seu like se você gostar. E se for novo por aqui e gostar de conteúdos que envolvam mistérios, conspirações, ufologia e espiritualidade, se inscreva no canal e ajude a divulgar nosso conteúdo. Ative as notificações para ter nossos vídeos assim que eles saírem. Roda a vinheta. Nossa história vai começar em 1640, quando os planos do sábio de Sião se puseram em movimento. Guilherme II foi nomeado príncipe de Orange e, eu não sei falar esse nome, Estatuder, eu acho que é isso, é um nome holandês. Estatuder da República dos Países Baixos, que é um tipo de general do exército dos Países Baixos, né, que é a Holanda. Mas a intenção por trás disso ia além, posicionar um nobre holandês no trono britânico. E assim, os fios da intriga começaram a se tecer. Os sábios de Siões arranjaram o casamento de Guilherme II com Maria Henriqueta, filha do rei da Inglaterra, Carlos I, ou Charles I, era o Duque de York na época, e a irmã de James II, que era o herdeiro do trono, que resultou no nascimento de Guilherme III, ou seja, Guilherme II, holandês, casou com Maria Henriqueta, que era inglesa, e tiveram um filho, Guilherme III, que nasceu na Holanda. No entanto, o destino mostrou-se cruel quando Guilherme II faleceu de varíola uma semana antes do nascimento de seu filho. Varíola era uma doença comum que matava geral lá na Europa na época. Durante a infância de Guilherme III, os sábios de Sião não ficaram inativos. Manipularam as políticas dos Países Baixos para estabelecer Guilherme como sucessor de seu pai, conduzindo assim os exércitos holandeses. Enquanto isso, a Inglaterra passava por períodos turbulentos com os reinados dos monarcas católicos liberais Carlos e seu filho James II, que sucedeu ele. Guilherme III, agora crescendo e se preparando para seu papel de liderança, vendo o crescimento da Igreja Católica, decide expandir a influência do protestantismo na Europa. Enfrentou principalmente o rei francês Luís XIV, um defensor ferrenho dos princípios católicos. Foi aí que, diante da crescente insatisfação do parlamento inglês e da influência política resultante das guerras com Luís, os políticos britânicos, influenciados por agentes dos sábios de Sião, convocaram Guilherme III para assumir o trono e extinguir a ideologia católica na Inglaterra. E então, em 1689, Guilherme III ascendeu ao trono da Inglaterra, um momento crucial que marcou o início de uma era de conflitos contra o rei francês Luís. A partir desse ponto, vamos entender por que a troca de poder do trono inglês foi essencial para o controle econômico da Inglaterra. As campanhas de guerra de Guilherme foram fundamentais não apenas para os embates com Luís, mas também para a concretização de um plano arquitetado pelos sábios de Sião, que era simplesmente a fundação do Banco Central da Inglaterra. Esse grupo concedeu um empréstimo significativo em libras estrelinhas ao Tesouro Britânico, que, envolvido em guerras contra a França, não tinha meios de reembolsar. A dívida do Estado crescia rapidamente e o governo não teve alternativa a não ser aceitar as condições impostas pelos emprestadores. Os emprestadores permaneceriam anônimos, mas obteriam a garantia de estabelecer um Banco da Inglaterra. Embora possa pesquisar aí na internet e ver que o Banco Central da Inglaterra foi fundado por empresários e comerciantes. Os diretores desse banco teriam o poder de fixar o preço do ouro em referência ao papel moeda, garantindo a eles uma posição crucial no sistema financeiro. Eles poderiam emprestar 10 libras em papel moeda por cada libra de ouro depositado, encorajando assim o depósito de ouro no banco para liberar mais empréstimos ao governo e consecutivamente ter uma grande reserva de ouro. Além disso, o Banco da Inglaterra teria permissões para consolidar as dívidas nacionais e garantir o montante por meio de impostos diretos sobre o povo, obtendo assim como retorno uma espécie de imposto vitalício. Mais uma vez, a gente está vendo aqui que quem paga no final é o povo. Apesar dos apoiadores de Guilherme III financiarem as dívidas da guerra, a dívida nacional do país não parou de crescer. De 1,25 milhões de libras em 1694, subiu para 16 milhões de libras em 1698. E esse foi apenas o começo, pois a dívida continuou a se elevar, atingindo o pico de 120 milhões em 1713.
segundo dados nacionais da Debit Office, que é um tipo de banco central da Suécia. National Debit Office. E com o país afundado em dívidas por causa das guerras, o que esses emprestadores queriam emprestando dinheiro para a Inglaterra? Ou seja, simplesmente eles não se preocupavam com a falta de reembolso, pois essas dívidas crescentes lhe conferiam uma influência imensa sobre a política e a direção do país. Conseguimos ver nesse vídeo as maquinações de um grupo de pessoas poderosas que conseguiram, através de guerras, tomar o poder econômico e político da Inglaterra no século XVII. Agora eu quero saber de você. Será que existiu mesmo um grupo de influentes que conseguiram dominar a Inglaterra e fundar um banco central privado? Ou foram simplesmente empresários e comerciantes que, por coincidência, tiveram todo o caminho facilitado para isso? Deixe sua opinião aqui nos comentários. E não se esqueça de dar o like, compartilhar o vídeo, seguir nosso canal e ativar as notificações. Eu te vejo no nosso próximo vídeo. Até lá!